O tema da nossa aula de hoje é intervalos de confiança. Nós estamos estudando a sequência de análise de regressão, vimos uma revisão sobre distribuição normal, começamos a falar sobre intervalos de confiança na aula anterior. Nós vamos fazer uma pequena revisão e dar sequência nesse estudo. Nós estamos usando o capítulo 10 do Estatística Fácil, capítulo 8 e 10 do Estatística Aplicada à Administração e Economia. O que nós já vimos na aula anterior sobre esse tema? Que a margem de erro é uma estimativa dada pela amplitude do intervalo de confiança. Quanto maior for o intervalo de confiança, maior vai ser essa margem de erro. Quando a gente tem amostras muito grandes, intervalo com 95% de confiança é dado pela média mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão da média. Esse 1,96 ele vem lá da distribuição normal, que é o valor que nos dá 2 desvio padrão em torno da média. A gente precisa achar o erro padrão da média. O erro padrão da média é o desvio padrão do banco de dados dividido pela raiz quadrada do número de termos. Nós vimos um exemplo das cotações da ação da MRVE3. A média era R$ 17,77, o desvio padrão R$ 1,61. Calculamos o erro padrão da média, 0,21, porque eu preciso desse erro padrão da média para achar o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança vai ser a média, mais ou menos, 1,96 vezes o desvio padrão da média. Então, vai dar mais ou menos 1,96 vezes 0,21. O intervalo de confiança aqui vai dar 0,41 para mais, 0,41 para menos. Está aí. Então, vai ficar a partir da média, que era 17,77, onde vai tirar 0,41, vai dar 16, vai tirar 0,41, vai dar 17,36, vai somar 0,41, vai dar 18,18. Então, a probabilidade, ou melhor, esta informação diz, se a gente retirar amostras, né, desta cotação da ação MRVE3 100 vezes, em 95% das vezes, esta cotação vai estar no intervalo entre 17,36 e 18,18, sendo que a média está ali no valor central deste intervalo de confiança. Foi isso que a gente viu até aqui sobre intervalo de confiança. Nós precisamos ver agora algumas situações em que a amostra vai ter menos de 30 elementos. É o que a gente vai fazer agora. Então, a definição desse intervalo de confiança é o mesmo. Esse intervalo de confiança vai nos dar essa margem de erro em torno da média. Para amostras pequenas, o intervalo com 95% de confiança é dado pela mesma ideia de a partir da média, a gente ter um intervalo, só que agora o valor para a gente encontrar esse intervalo vai ser buscado em uma tabela estatística, uma tabela chamada tabela T de Student. Nós vamos novamente lançar mão de uma tabela estatística para encontrar o valor que vai ser usado no cálculo do intervalo de confiança. Só para ser mais específico, o intervalo com 95% de confiança é dado por a média, mais ou menos T, N-1, isso se refere aos graus de liberdade lá na tabela. Sempre que a gente vai fazer algum procedimento estatístico, a gente perde informações no procedimento, no cálculo, então isso é chamado de graus de liberdade, então é N-1 graus de liberdade, eu perdi ali uma informação, por isso que é N-1, vezes o erro padrão da média. Só que na tabela T, a gente consegue fazer o cálculo não apenas com 95% de confiança. Lá a tabela T é montada para vários níveis de confiança. 90%, 95%,
99% de confiança. Então, na verdade, aquela expressão ali ela é mais ampla. A gente consegue encontrar na tabela T intervalos para vários níveis de confiança. Nós vamos calcular o erro padrão da média, que é o desvio padrão do banco de dados dividido pela raiz do número de termos, e o Tn-1 é um valor encontrado na tabela de distribuição T de Student, que ela é muito semelhante, ela é elaborada muito parecida com a distribuição normal. Para a gente usar a tabela T, é preciso encontrar os graus de liberdade, que é o número de elementos menos 1. É preciso determinar qual que é o grau de confiança que a gente deseja, se é 90% ou 95%. 95% vai ser mais rigoroso o teste, né, usando a tabela T. Nós vamos achar o alfa, que é o nível de significância. Esse alfa ele é dado por 100 menos o grau de confiança. Então, se a gente tem um grau de confiança de 95%, o alfa vai ser 100 menos 95, vai dar 5%. Então, lá na tabela T, vai vir mostrando o alfa. Mas é só tirar de 100 o grau de confiança. E a gente vai localizar na tabela o valor de T, que fica no cruzamento da coluna do alfa e das linhas de grau de liberdade. Então, de uma maneira geral, a maioria dos livros traz o mesmo padrão de tabela T. Nas colunas vem os alfas, nas linhas os graus de liberdade. Olha este exemplo. Uma amostra de 20 funcionários é selecionada, sendo a média de conclusão do programa de treinamento de 51,5 dias e o desvio padrão de 6,84 dias. Determine o intervalo de confiança com 95%. Então, temos N igual a 20, média 51,5 dias, que foi o tempo médio de treinamento, mas teve alguns funcionários que demoraram mais, alguns funcionários que demoraram menos. Esse desvio padrão foi de 6,84. Então, acompanha aí, eu vou achar o grau de liberdade, N menos 1, então 20 menos 1, 19. O alfa é 100 menos 95, vai dar 5%. Que lá na tabela T vem expresso como 0,05. Eu preciso dessas informações para localizar o valor de T lá na sua tabela. Está aí, olha o uso da tabela T. Como os graus de liberdade deram 19, eu simplifiquei a tabela, eu editei a tabela para mostrar justamente a linha 19. Então, acompanha. Eu tenho nas colunas a probabilidade de um T em valor absoluto superior ao tabelado. Essa vai ser a referência. No nosso exemplo, 5. Nós vamos usar um alfa de 5. Então, nós temos aqui esses alfas de 0,5, de 0,4. Nós precisamos achar o 0,05. Está aqui no meio da tabela, 0,05. É esta coluna que vai servir de referência. Nas linhas, eu vou procurar o grau de liberdade. Nosso exemplo deu 19. No cruzamento da linha 19 com a coluna 0,05, eu vou achar o valor T, 2,093. Vou jogar este valor lá no intervalo de confiança. A média é 51,5, desvio padrão 6,84. Vou achar também o erro padrão da média, vou dividir o desvio padrão pela raiz do número de elementos no banco de dados, então vai dar 6,84, que é o desvio padrão, raiz de 20, 6,84 dividido pela raiz de 20, 1,53. Esse é o erro padrão da média. Agora eu vou pegar as informações, que já estão todas disponíveis, achar o intervalo de confiança. Vamos acompanhar aqui esta notação para a gente ler e entender o que é esse intervalo de confiança. A partir da média, então, aqui, x barra, que é a média, para mais e para menos, eu vou ter T, que é o valor tabelado, com grau de liberdade em N menos 1, vezes o erro padrão da média.
Então, nós vamos ter 5,5, que é a média, mais ou menos 2,093, que é o valor da tabela, vezes 1,53, que é o erro padrão da média. O que vai dar 51,5 mais ou menos 3,2. Este é o intervalo. Você vai tirar 3,2 da média, vai somar 3,2 da média. Então, o intervalo de confiança com 95% ficou entre 48,3 dias e 54,7 dias. Então, em média, os trabalhadores fizeram o treinamento em 51,5 dias. Mas vai até 54,7 e volta até 48,3. Este é o intervalo. Se a gente selecionar trabalhadores deste banco de dados, 95% das vezes estarão entre estes períodos de dias ali. Então, nós fizemos o intervalo de confiança usando a tabela T. Vamos fazer, então, agora mais um exemplo, o nosso exemplo 3. Dados sobre a população de estudantes e as vendas trimestrais referentes a 10 restaurantes da rede Armand Pizzas Parlos. Esse exemplo está lá no livro Estatística Aplicada à Economia e Administração, que eu mostrei para vocês lá nas referências. Então, nós temos 10 restaurantes, então a amostra é de 10 restaurantes, a população de estudantes em milhares e as vendas trimestrais em milhares de dólares. As vendas dependem do número de estudantes. Quanto maior o número de estudantes, maior vai ser o número de vendas nesses restaurantes aqui, nessas pizzarias. E aqui agora, nós vamos fazer todo o cálculo de análise de regressão para lá no final a gente calcular o intervalo de confiança. A gente vai achar o coeficiente de correlação. Vamos identificar se essas duas variáveis, número de estudantes e vendas nos restaurantes, são correlacionadas. Porque eu posso até achar que essas duas variáveis, em termos teóricos, são correlacionadas. Mas será que os resultados obtidos nessa amostra demonstram correlação? Eu tenho que calcular o R. Então, a fórmula do R está aí. É o N somatório de X e YI, menos o somatório de X vezes o somatório de Y, dividido pela raiz quadrada de N somatório de X ao quadrado, menos o quadrado do somatório de X, vezes N somatório de Y ao quadrado, vezes o quadrado do somatório de Y. Como nós já estamos fazendo em alguns exemplos, em alguns outros exercícios, eu preciso montar a tabela para facilitar o lançamento dessas informações lá na fórmula. Não é obrigado a fazer a tabela, mas facilita muito, né? Então, eu vou desenvolver aqui a coluna do xi vezes yi, que seria o 2 vezes 58, 6 vezes 105. Para os 10 restaurantes, eu preciso dos somatórios. Então, o somatório de xi vezes yi vai dar 21.040. Preciso tanto do x quanto do y ao quadrado, vou elevar x e y ao quadrado. Então, 2 vezes 2 do x aqui vai dar 4, 6 vezes 6, 36. Para o y, 58 vezes 58, 3.364. Para o segundo restaurante, 105 vezes 105, 11.025. Vou pegar o somatório do YI. De posse das informações, vou substituir lá na fórmula do R, fazer os procedimentos aqui matemáticos. A última passagem ali vai dar um R de 28.400 dividido por 29.890,87. Vou ter um R aqui de 0,9501. Então, mostra uma correlação forte, positiva, entre o número de estudantes e o volume de vendas desses restaurantes. Agora, nós vamos estimar a equação da reta e vai mostrar, então, essa relação matemática entre o número de estudantes e o volume de vendas. A nossa equação estimada da reta é
A vezes X mais B mais um erro amostral. Então, nosso Y estimado aqui vai mostrar justamente os parâmetros A e B e a variável X, mostrando essa relação entre X e Y. Reproduzir a tabela ali no canto direito superior. Vamos calcular os parâmetros A e B. A fórmula do parâmetro A é o N vezes somatório de X vezes Y, somatório de X vezes somatório de Y, dividido por N, somatório de X ao quadrado, menos o quadrado somatório de X. E essas informações também estão lá na tabela. O N é o número de termos, é 10. Somatório de X vezes Y, 21.040. Somatório de X, 140. Somatório de Y, 1.300. O N, número de termos, é 10. O somatório de X ao quadrado, 2.528, menos o quadrado do somatório de X, 140 ao quadrado. Aqui a gente vai relembrar, todo mundo, né, vai lembrar disso, mas é importante a gente lembrar que primeiro eu vou priorizar a multiplicação, depois as subtrações, tá bom? Então, a última passagem do parâmetro A vai dar 28.400 dividido por 5.680, parâmetro A vai dar 5. Vamos guardar essa informação, depois vamos montar lá a equação estimada da reta. Para achar o parâmetro B, eu preciso das médias. O parâmetro B é a média de Y menos o parâmetro A vezes a média de X. Então, a média de X, somatório de X é 140, dividido por 10, que é o número de termos, vai dar 14. E a média de Y, somatório de Y vai dar 1.300, dividido por 10, 130. Agora ficou fácil, vou achar o parâmetro B, 130, que é a média de Y, menos 5 vezes a média de X, 5 vezes 14. Então, o parâmetro B vai dar 60. Conseguimos agora montar a equação estimada da reta. Vai ser 5x mais 60. O 5 ali vai dar a inclinação dessa reta lá no gráfico, entre os vários pontos ali de dispersão. O parâmetro B, 60, é o ponto em que a reta vai cortar o eixo Y quando x for 0. Até aqui a gente faz o cálculo de correlação e a estimação da reta. A gente precisa ainda calcular coeficiente de determinação, que diz o quanto que a variável x explica a variável y. O coeficiente de determinação é o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Então, é bem simples. Nós calculamos um R que tinha dado 0,9501, vamos elevar isso ao quadrado, vai dar 0,9027. Esse resultado ele vai indicar que o modelo de regressão explica 90,27, na verdade, né? Vou ver se eu consigo consertar aqui para vocês. Não vou conseguir. Então, ele vai explicar 90,27% da variação da resposta da variável dependente. Ok? Acha o coeficiente de correlação, eleva ao quadrado. Esse resultado vai indicar o quanto que o modelo de regressão explica a variável dependente. Então, nós temos um modelo forte que a gente pode utilizar para estimativas futuras, porque o R deu elevado, mostra correlação forte, o R2, que é o de determinação, também deu elevado, então é um modelo que está bem ajustado para a gente usar para estimações aí futuras. Agora, a gente vai calcular o intervalo de confiança para este modelo que a gente acabou de construir. A gente viu ali que a equação é 5x mais 60. Se a gente for simulando valores para o x, estimando, né, valores para o x, nós vamos
encontrar valores para o y. Então, a variável y também vai ter uma variância em torno da sua própria média. Também vamos ter um intervalo de confiança para os resultados da variável y. Só que aqui agora nós estimamos um modelo com dois parâmetros, o A e o B. Então, nós perdemos 2 graus de liberdade. Então, aqui, para intervalo de confiança, que está se referindo a uma equação estimada da reta, com esses dois parâmetros, nós vamos ter um grau de liberdade de n menos 2. Então, o n, que seria o número de restaurantes, é 10, menos 2 vai dar um grau de liberdade de 8. O alfa vai ser 100 menos 95, vai dar os 5%, 0,05. Nós vamos buscar isso lá nas colunas da tabela T. Então, a gente vai calcular o erro padrão da estimativa. Essa estimativa agora é a estimativa do y. Então, nós temos que encontrar o desvio padrão do y. A gente voltar aqui na tabela, né, explicando aqui mais uma vez. Calcular o desvio padrão do y. 13,829. Dividido pela raiz do número de termos, que é 10, vai dar 13,829 dividido por 3,16, que vai dar um erro padrão da estimativa de 4,38. Então, encontramos o erro padrão da estimativa, a gente vai precisar disso lá para fazer o intervalo. Lembrando que a nossa equação estimada aqui é o 5x mais 60. Vamos usar a tabela para encontrar o valor de t, já está ali destacado em vermelho. O nível de confiança é 95%, vou ter um alfa de 0,05. Então, na coluna do alfa 0,05, eu vou localizar a linha do grau de liberdade 8, que é o resultado para este exemplo. Eu vou cruzar a informação da linha 8 com a coluna 0,05, 2,306. Com esta informação agora, e com a informação do desvio padrão da estimativa, né, com a informação do erro padrão da estimativa, 4,38, a gente vai calcular o intervalo. Então, agora o intervalo é em relação a esse y estimado, né, médio. Eu vou ter uma média de 130, a partir dessa média eu vou ter o intervalo. Eu vou ter mais ou menos t com n menos 2 graus de liberdade, vezes o erro padrão da estimativa. Então, vai dar 130 mais ou menos 2,306, que é a informação da tabela, vezes o erro padrão da estimativa, 4,38. O que vai dar 130 mais ou menos 10,10. A partir, então, dos 130, a gente tem que voltar e achar os valores aqui do intervalo. Então, 130 menos 10,10, 119,90. 130 mais 10,10, 140,01. Então, nós temos para esta equação estimada da reta, que é o y igual a 5x mais 60, se a gente for fazendo simulações ali do x para encontrar o y, com 95% de confiança, os valores do y vão estar nesse intervalo, entre 119,90 e 140,1. Nós estamos falando de um exemplo de vendas em milhares de dólares de restaurantes, relacionando essas vendas com o número de estudantes. Então, imagina que o gestor do estabelecimento queira abrir um novo restaurante. Ele vai fazer uma estimativa. Quantos estudantes frequentam aquele local, estão ali visitando aquele local diariamente, vai jogar naquela equação 5x mais 60, vai encontrar o valor de y. Ele sabe que, em média, o y vai ter o seu valor, mas se ele pode ir até os seus intervalos de confiança. É muito importante não só calcular a média ali da estimativa, mas estabelecer um intervalo de confiança. Você vai saber que os dados não são
estáticos. Vai ter restaurante que, mesmo que tenha muitos alunos frequentando, vai ter um resultado menor. E restaurantes com poucos alunos frequentando pode ter um resultado maior. A gente está interessado nesse resultado médio dessas variáveis. Ok, pessoal? Então, nós fizemos aqui um exemplo de intervalo de confiança para variáveis em bancos de dados com mais de 30 elementos. Você vai usar o próprio desvio padrão lá, 1,96. Fizemos o exemplo do intervalo de confiança com a amostra com menos de 30 elementos. Aí você vai usar a tabela de distribuição T para montar um intervalo de confiança. Então, o que eu tinha preparado para apresentar para vocês, a gente encerra aqui.